Quando eu comecei a minha carreira como freelancer, eu confesso que eu tinha muito medo de ficar sem trabalho, mesmo que nesse momento eu já estava com a carteira cheia de clientes e estava ganhando mais do que eu ganhava como CLT. O medo era bem grande na área do design gráfico, então teve um dia que eu decidi aplicar um teste para ser contratada por uma agência aqui da minha cidade. Eles pediam sim o portfólio, mas precisava também fazer algumas peças de teste com base em um briefing que eles encaminhavam para os candidatos. Eu fiz esse teste, respondi mais uns formulários com uma pergunta sobre mim e aguardei pela resposta. O meu teste foi reprovado. E aí naquele momento eu comecei a me questionar se eu era realmente boa no design gráfico, rolou muita insegurança na época. Mas hoje eu vejo que não foi o fim do mundo quando eu fui negada para aquela vaga, muito pelo contrário, foi importante para que eu ficasse firme na minha jornada com o empreendedorismo e chegasse no lugar onde eu estou hoje. E quando eu lembrei dessa situação, eu tive muita curiosidade de entender como que eu me saí naquele teste e rever os trabalhos que eu mandei pra agência. E pra minha surpresa, hoje eu entendo porque eu fui reprovada no teste. O trabalho era realmente péssimo e eu vou mostrar pra vocês. O teste consistia em fazer um carrossel para uma empresa de logística. O briefing já veio pronto com as informações para cada página do carrossel. Veio com imagens da empresa e com o logotipo, que eu deixei ali borrado pra gente não expor a empresa. Mas esse foi o carrossel que eu mandei pra eles e a gente já vai observar alguns erros. Apesar de não parecer tão ruim assim, esse carrossel tem uma série de problemas. A primeira coisa que eu consigo observar é o uso do ícone. Eu sei que na época usar esses ícones era uma tendência, a gente fazia com frequência, mas a aplicação de um ícone ela tem que ser feita com muito cuidado e uma escolha muito bem feita em momentos certos para que não deixe o nosso design com uma estética amadora, que foi o que aconteceu com esse design, com essa capa da logística, né, a capa do carrossel. E eu tinha recebido imagens legais que poderiam representar muito melhor a logística do que o uso desse ícone. Então hoje eu não usaria o ícone, especialmente esse ícone que eu utilizei ali, porque parece até um desenho com um formato que remete a algo mais infantil. Outra coisa que nós podemos observar é o uso da textura, que não tinha nada a ver, não fazia parte da identidade visual, e a gente pode ver que ela tá até um pouco carregada demais, pesada para o meu criativo. Outro detalhe que eu errei em todas as 3 páginas do carrossel foi o equilíbrio visual. Se vocês verem, a gente tem um contrapeso muito grande na parte direita da nossa imagem, na parte esquerda parece que a gente tem espaços muito vagos. Isso se deu por conta dos elementos e do tipo de alinhamento que eu estava usando. Então foi algo que eu errei muito também nesse design. Já puxando o gancho pro alinhamento, acho que esse alinhamento ele não funcionou muito bem para as informações que eu tinha para diagramar. Além disso, o alinhamento central ele é um dos mais óbvios. Eu poderia ousar um pouco e fazer um tipo de alinhamento diferente nessa peça. Se a gente vai aqui para a segunda página, o alinhamento fica mais triste ainda, porque a gente tá colocando informações ali e eu coloquei ela no formato daquela barra ali, mas não ficou nada interessante. Isso ficou uma completa bagunça e eu desclassificaria só por essa parte do carrossel, porque realmente essa página ela não ficou nada boa e tem sim um aspecto amador. Outra coisa que eu mudaria é que eu deixei o logo da empresa muito grande. Eu acho que não tem necessidade de tanto, já que o carrossel já tá dentro do Instagram. O arroba já informa o nome da empresa e a imagem de perfil também aparece o logo. Aqui aparece de novo o erro da escolha do ícone, dos contrapesos dos elementos e ainda de quebra eu deixei tudo em caixa alta. Isso em vez de ajudar na leitura acaba prejudicando. Então bora lá que eu refiz esse design e eu quero mostrar pra vocês o processo criativo. Eu comecei o processo criativo fazendo uma prancheta grande e dividindo em 3 fatias para depois esse projeto virar um carrossel. Depois eu escrevi todas as informações que precisavam constar no carrossel, as mesmas que foram dadas no briefing, as mesmas que eu tinha diagramado, né, colocado as informações no carrossel na primeira vez que eu fiz esse processo aí. Coloquei todas as informações em qualquer fonte, de qualquer jeito mesmo, só para não esquecer. Depois eu peguei a primeira imagem e puxei as cores da identidade visual, porque eu não tinha mais o arquivo que eu recebi via e-mail com a imagem. Eu não sei se eles tinham dado pra gente as fontes, eu acredito que sim, mas eu fui lá e escolhi outra fonte porque eu não sabia mais qual que eu tinha utilizado e queria usar uma diferente também para tirar a caixa alta. Então eu utilizei essa fonte ali. Quando você vai aplicar uma vaga, você precisa fazer um design de teste, embora hoje não é tão pedido assim, geralmente o portfólio já resolve, mas se precisar, na dúvida, escolhe uma fonte
sem serif, uma fonte um pouco mais simples para você não errar nessa escolha. Depois eu trouxe a imagem para dentro, a imagem que eu queria utilizar, né, que era a imagem da logística na parte de dentro, que fazia bem mais sentido do que o ícone. Coloquei esse azul de fundo para que eu trouxesse os elementos das cores de uma forma que não ficasse tão pesada, porque se eu preenchesse todo o fundo de azul ia ficar pesado demais. E depois eu escrevi ali o logo da empresa, já que eu não tinha mais o logo. Mas se eu fosse posicionar, eu iria posicionar dessa forma. É importante que você não deixe nada muito grande e nem muito pequeno, tenha um equilíbrio ali no momento de posicionar o logo. Eu coloquei algumas bordas um pouquinho mais arredondadas, algumas um pouquinho mais pontiagudas, para trazer esse contraste, porque também a performance e a velocidade, ela remete um pouco mais às arestas pontiagudas, mas eu queria algo mais amigável, então eu trouxe essas arestas mais arredondadas. Eu fiz dessa forma para trazer esse contraste de informações. Já na segunda página, eu precisava diagramar de uma forma diferente, de preferência que não ficasse aquele alinhamento todo confuso, então eu decidi colocar essas caixas. Porém, eu estava um pouco em dúvida de como colocar as arestas, como fazer, porque eu não queria que ficasse muito pesado o meu design. Então, vocês podem ver que eu faço vários testes em relação a essa forma, para que eu encontre o melhor possível e que fique mais harmônico no meu design. E por fim, eu decidi que eu deixaria apenas as arestas levemente arredondadas, para ficar algo não tão pesado e não tão cheio de formas. Depois eu coloquei uma caixinha para cada informação. Já que eram 9 informações, eu coloquei blocos de 3. Se fosse um número par, eu iria colocar um bloco par. Então é muito importante que você, quando vai encaixar essas informações, tenha esses insights para você colocar tudo de uma maneira que encaixe bem, que não fique nada sobrando. Embora às vezes a gente sabe que não tem como fazer, mas dessa vez deu certo, ponto para mim, e eu fui encaixando os textos dentro das caixas. Eu fui alinhando também para ficar tudo certinho e eu queria conectá-los de alguma forma. Eu tava pensando como que eu poderia conectar essas caixas. Então eu fui lá para outras informações, escrevi a parte dos setores, trouxe a cor vermelha novamente e lembrei que talvez eu poderia colocar apenas um risquinho ali no meio que já ia fazer uma conexão bem legal. Então eu fiz dessa forma e também alinhei para não ficar nada fora do lugar. Eu sempre vou alinhando. Se o alinhamento pelas ferramentas não fica muito bom, eu também faço ajuste óptico na minha imagem para que fique tudo certinho. Depois eu trouxe uma palavra de setores um pouco maior, com apenas o contorno, de um contorno um pouquinho mais fino ali pro fundo, só para preencher aquele espaço, trazer um pouco mais de ousadia para minha peça, e fui lá para a página final, onde fala sobre a frota variada para empresas, que eu trouxe a imagem da frota. E porque eu não usei quando eu fui fazer o teste, mas agora eu trouxe a imagem, coloquei ela ali no meu design. Eu tentei posicionar as frases dos elementos igual à página inicial do carrossel para fazer a repetição, que é um princípio de design gráfico bem importante. E depois eu fui fazendo algumas alterações de cores para não ficar exatamente igual, porque eu achei que tinha ficado repetitivo até demais. Então assim que eu diagramei, eu decidi fazer algumas mudanças para que não ficasse exatamente igual a parte da capa. E eu gostei muito do contraste assim dessa forma, com o fundo vermelho, já que a imagem estava azul, porque era a fachada da logística e também a frota que tinha os caminhões azuis. E depois eu acrescentei o leia legenda para fazer a chamada para ação. Esse é o resultado final. Se você notar, ficou bem simples, minimalista, com poucos elementos, mas algo que faz sentido com a mensagem que eu queria comunicar, com a mensagem que estava no briefing. No primeiro, a gente pode observar que usamos uma imagem muito mais conectada do que um ícone aleatório que eu peguei na internet, que era uma imagem da própria empresa, onde mostrava, ilustrava a questão da logística, mostra a organização dentro da empresa. Então achei essa imagem bem ilustrativa, bem interessante, uma imagem da própria empresa pra gente usar como a capa do carrossel. No segundo, eu fiz a organização dos setores de uma maneira bem melhor, com um alinhamento que faça mais sentido. Até usei essas caixas para fazer a separação. E na terceira, eu usei também uma imagem que faz sentido com a mensagem. Antes eu usei um ícone, não sei porque eu usei esses ícones, mas eu usei imagem mandada pela própria empresa, onde informa, onde ilustra a questão da frota variada. E eu também coloquei umas
CTA, eu escrevi leia a legenda. E eu vou deixar também com vocês as imagens comparando o antes e o depois de cada parte do carrossel pra vocês verem. E aí, designer, me conta o que achou, se você também me reprovaria nessa entrevista, nesse teste. Hoje eu entendo porque eu não fui aprovada no teste, mas na época eu fiquei super chateada. Mas é isso, a gente precisa lidar com as frustrações, aprender com elas e continuar evoluindo o nosso design. Deixe o seu like nesse vídeo se você aprendeu algo novo com ele. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!